Progressão geométrica, ou como muita gente diz, PG, é uma sequência onde o próximo termo é obtido através da multiplicação de um valor fixo chamado razão. Aqui na progressão geométrica, a razão é representada por esse Q aqui. Bom, então aqui a gente vai ter uma sequência em que vai progredindo de acordo com a multiplicação de um valor fixo. Aqui a gente pode perceber que é 2, porque 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 8 é 16. Então aqui a nossa razão é 2, beleza? Aqui, se a gente for ver 80, 20 e 5. Bom, o melhor jeito de você descobrir a razão de uma PG é você dividir o termo pelo termo anterior, beleza? Então a gente faria aqui 20 dividido por 80. Aqui, se a gente fizer 20 dividido por 80, a gente pode cortar os zeros, simplificar isso aqui por 2 em cima e embaixo, vai ficar 1 quarto. Portanto, aqui a razão dessa sequência aqui, dessa PG, é 1 quarto. Aqui a gente já consegue perceber que a razão é 1, mas você também pode dividir aqui 5 por 5, daria exatamente aqui simplificando por 5 em cima e embaixo, daria 1 sobre 1, que é o mesmo que 1. Então, aqui a razão dessa progressão geométrica é 1. Bom, seguindo a lógica da anterior aí que eu acabei de falar para vocês, a gente tem esse exercício aqui. Calcule o valor de x sabendo que é uma PG. Aqui, para a gente descobrir o valor de x, tudo que a gente tem que fazer é dividir esse termo por esse termo e também esse termo por esse termo. Então, aqui ficaria 3x mais 2 dividido por x, que é igual 10x mais 12 dividido por 3x mais 2 mais 2. A partir daqui é só a gente multiplicar cruzado, que no caso isso daqui ia ficar 3x vezes 3x, 9x ao cubo, mais 3x vezes 2, ia ficar 6x, mais 2 vezes 3x, 6x, mais 2 vezes 2, 4, igual aqui seria esse x, seria, vou botar aqui embaixo, igual a x vezes 10x mais 12. 6x mais 6x, 12, mais 9x ao quadrado ia ficar 21x, mais 4, igual a x vezes 10x, ia ficar 10x ao quadrado, x vezes 12x, mais 12x, beleza? Deixa eu separar isso aqui. Continuando, agora a gente tem que passar a letra para um lado, o número para o outro, então ia ficar 21x menos, porque o 10 está passando para cá, menos 10x ao quadrado. Aqui lembrando, muito importante, isso aqui tem que vir para cá, então 21x ao quadrado, 21x ao quadrado, tá? Menos 10x ao quadrado, menos 12x, igual a menos 4, porque ele vai passar para cá, trocando o sinal. Menos x ao quadrado menos 12 ia ficar 21x ao quadrado menos 22x ao quadrado igual a menos 4 aqui, que ia ficar x ao quadrado, no caso menos x ao quadrado, porque a gente tem que pegar o sinal do maior e subtrair, menos x ao quadrado igual a menos 4, aqui a gente ia ter que fazer vezes menos 1, ia ficar x igual a 4, né? X ao quadrado,
aqui ia ficar x igual a raiz de 4, porque aqui a potência passa como raiz, x igual a raiz de 4, logo x igual a 2, beleza? Chegando aqui no termo geral da PG, o que é o termo geral aqui? Essa fórmula ela vai ser usada para encontrar algum termo aqui na sequência que a gente quer encontrar. Beleza? A gente quer encontrar, por exemplo, o 10º termo numa PG, a gente vai usar essa fórmula aqui. Aqui, essa fórmula vai ser 10º termo igual ao primeiro termo vezes a razão elevada ao número de termos menos 1. Aqui eu esqueci de colocar que esse aqui é o número de termos, beleza? Esse n aqui é o número de termos menos 1. Então vamos lá para um exemplo prático aqui. Aqui a gente tem uma sequência 2, 4, 8. Aqui a gente já consegue meio que perceber que a razão é 2, porque 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Mas aqui também a gente pode fazer da seguinte forma, dividir o 8 por 4, que vai dar 2, né? Essa é a forma mais segura, sempre você dividir pelo anterior. 4 por 2 vai dar 2 também. Então, agora é só a gente aplicar aqui a fórmula. Como é que vai ficar, né? Vamos colocar aqui que a razão é 2. Vamos começar a aplicar a fórmula. O enésimo termo, que é o termo que a gente quer achar aqui, é o A10 igual ao primeiro termo aqui, que vai ser 2, vezes a razão, que aqui nesse caso também é 2, vezes 2, elevado ao número de termos. O número de termos vai estar definido como 10, porque a gente quer descobrir o 10º. Beleza? Número de termos menos 1. Portanto, aqui vai ficar 2 elevado a 9. Tranquilo? A gente vai ter justamente 2 vezes 2 elevado a 9. Ok. 2 vezes 2 elevado a 9. Porém, aqui está subtendido que é 1. Ok? A gente soma. Ou seja, aqui vai ficar 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 9. No caso, 1 mais 9 vai ficar 10. Então, 2 elevado a 10, que é 1024. Beleza? Então, aqui o 10º termo é 1024. Partindo aqui, a gente tem a soma da PG infinita, beleza? Para somar uma progressão geométrica infinita, a gente vai precisar utilizar essa fórmula aqui, que é justamente o primeiro termo dividido por 1 menos a razão, beleza? Então, por exemplo, aqui nesse exercício, a soma da área dos quadrados é... Então, primeiro aqui a gente tem que calcular a área dos quadrados, traçar uma linha de progressão dessa área dos quadrados para a gente poder fazer a soma, né? Aqui no caso é uma soma infinita. Então, o que a gente vai ter que fazer primeiro? 4 vezes 4, beleza? Vai dar 16. 2 vezes 2 vai dar 4. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, aqui a gente tem que, para descobrir a razão, a gente tem que montar aqui a progressão, 16,4,1. Aqui os 3 pontos. Tranquilo? Então, a gente quer somar a área dos quadrados. Ok? Para isso, a gente vai precisar aplicar essa fórmula. Mas, para aplicar essa fórmula, a gente já tem aqui o primeiro termo, a gente vai precisar também da razão. E para descobrir a razão, lembra do que eu falei, a gente vai ter que dividir um termo pelo termo anterior. Então, aqui ficaria 4 dividido por 16. Iria ficar, aqui seria só a gente simplificar por 4. Ia dar 1 sobre 4, porque 16 dividido por 4 é 4. Então, aqui a razão é 1/4. E agora sim, a gente pode aplicar aqui a fórmula, que ia dar... Aqui a gente tem que pegar o primeiro termo, que é 16, sobre 1 menos a razão, que é 1/4. Aqui, o que a gente vai ter que fazer? Quando a gente tem essa situação aqui, a gente tem que fingir que aqui tem 1, né? Fingir não, a gente tem que
fazer esse 1 aqui aparecer e fazer um MMC entre 4 e 1. Beleza? Eu já sei que é 4, mas só para representar aqui para vocês, MMC entre 4 e 1. Aqui a gente vai ter que colocar o 4, né? Para transformar esse 4 em 1, 1,1. Beleza, aqui deu 4. Sendo assim, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse resultado aqui embaixo do 1 e aqui o 4. A gente vai colocar o 1, porque 4 dividido por 1 é 4 e 1 dividido por 4 é 1/4. Enfim. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai multiplicar esse aqui por esse aqui, esse aqui por esse aqui, e vai obter a fração. Então, 4 vezes 1 vai dar 4. 1 vezes menos 1, menos 1. Sobre 4 vezes 1, 4. Ou seja, isso aqui vai dar 3/4. Beleza? Mas isso aqui tudo ainda está embaixo de 16. Tá? Tudo isso aqui está 16 sobre 3/4. E agora, isso aqui representa 16 dividido por 3/4. Então é só a gente fazer 16. Eita. É só a gente fazer 16 sobre 1 dividido por 3/4, que é igual... Agora a gente vai ter que inverter isso aqui. Então, 16 sobre 1 vezes 4 sobre 3, que é igual a 4 vezes 16, 64. 1 vezes 3, 3. 64 sobre 3 é a soma da área dos quadrados. Beleza? Essa aqui foi uma soma efetuada da PG infinita. Bom, partindo aqui para a soma da PG finita, acabamos de ver a PG infinita, coloquei até finita em maiúsculo aqui, né? Para vocês verem que é finita. Aqui a gente vai ter que utilizar esta fórmula, beleza? Sn igual a primeiro termo vezes, entre parênteses, Q elevado a n, ou seja, razão elevada ao número de termos menos 1 sobre razão menos 1. Beleza? Vamos para um exemplo prático aqui. A soma dos 6 primeiros termos é... Bom, como é a soma dos 6 primeiros termos, é uma PG finita, beleza? É a soma da PG finita, porque termina em 6, porque a gente só quer saber a soma dos 6 primeiros. Então, aqui a gente já começa a aplicar a fórmula. Aqui o primeiro termo é A1, ou seja, vamos lá, Sn igual a 2 vezes, entre parênteses, o Q. O Q é a razão. Para a gente descobrir a razão é simples, é só dividir pelo antecessor, ou seja, 4 dividido por 2 é 2, 8 dividido por 4 é 2, portanto a razão aqui vai ser 2. Então, entre parênteses, 2 elevado ao número de termos. O número de termos, como eu falei, é 6, porque é finita, está limitado em 6, porque a gente só quer descobrir a soma dos 6 primeiros. Então, 2 elevado... Eita, caramba. Então, 2 elevado a 6, aqui, menos 1 sobre razão menos 1. Tranquilo? Então, primeiro a gente tem que resolver o parênteses e, antes disso, a gente tem que resolver a potenciação. Então, vamos lá. 2 vezes 2 elevado a 6 é 64. 64 menos 1. Sobre 1 aqui a gente nem precisa colocar. 2 menos 1 dá 1, que é igual a não ter nada aqui embaixo. É igual a sobre nada. Então, somente 64 menos 1 vai ficar 2 vezes 63, que é igual a 126. Tranquilo?